Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos em Jeremias, no capítulo 43. E como nós vimos no capítulo anterior, aqueles homens que foram consultar Jeremias, Joanã e os capitães que estavam com ele, tinham um coração soberbo, insolente, significa que eles estavam cheios de si mesmo e, no fundo, eles não queriam obedecer a Deus, eles já tinham traçado o plano, já tinham planejado o que eles iam fazer, estavam certos disso e não queriam ouvir a Deus e muito menos obedecê-lo. E o texto que vamos ler mostra com clareza que era a vontade deles que estava prevalecendo e eles pagaram um alto preço por conta disso, E aí o ser humano é uma caixinha de surpresa, A gente vai perceber no texto, na leitura, que para justificar, uma vez que eles tinham feito uma promessa solene, quando foram pedir para Jeremias consultar a Deus, eles fizeram uma promessa solene de que iriam obedecer, não importando aquilo que Deus mandasse eles fazer. E aí, no momento em que Jeremias fala para eles que Deus mandou eles ficarem na terra de Judá e não subirem para o Egito, eles acusaram Jeremias de ser um profeta mentiroso para se livrarem, da promessa que eles tinham feito. Inclusive colocaram uma terceira pessoa, que era Baruque, na situação. Isto mostra com clareza o coração cheio de si, transfere as responsabilidades, Isso é fato, Jeremias, ele escolheu ficar com o povo, Ele tinha a opção de subir com os caldeus, de ficar na proteção dos caldeus, do rei da Babilônia, mas ele escolheu ficar com o seu povo. Isso prova que Jeremias não era um traidor, nem um mau caráter. Na verdade, Jeremias realmente era um homem de Deus, cumprindo a missão de Deus que Deus lhe dara, alertando sempre o povo, chamando sempre o povo ao arrependimento, ao constrangimento. Ele acabou indo com o povo, não quis abandonar o povo, ele subiu para o Egito com o povo. A história conta que ele morreu no Egito, ele não abandonou o povo por causa da sua desobediência. Até o seu último suspiro, ele tentou entregar a palavra de Deus para o povo, No texto você vai ver que tem uma palavra, duas palavras bem esquisitas. Uma se chama baldaquino, e baldaquino era o nome dado para o tapete reluzente decorado, onde era colocado o trono que o rei sentava, tá? E uma outra palavra também estranha é despiolhara. Era para mostrar, é um ato que os pastores faziam com as suas ovelhas no campo. E Jeremias usou essa palavra para mostrar a fraqueza do Egito contra a Babilônia, que eles estavam subindo e aquela terra também ia ser dominada, conquistada por Nabucodonosor. E a história vai nos contar que em 567 a.C., realmente a profecia de Jeremias aqui foi cumprida, porque Nabucodonosor invadiu o Egito e fez tudo o que o profeta Jeremias havia predito. Então vamos à leitura do texto, Jeremias, no capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Carié.
E todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. É interessante, né? Que aqui, para não cumprir a vontade de Deus, eles chamam Deus de nosso Deus, né? Verso 3: Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães do exército, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, para morar na terra de Judá, tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei e a todos que Nabuzaradan, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. Entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até a cidade de Táfnis, no Egito. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma contigo pedras grandes, encaixas na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó em Táfnis, à vista de homens judeus. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para o cativeiro. E quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha a sua própria veste, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. Queridos, como é duro a pessoa, o homem, a mulher que está com uma dura cerviz, está obstinado a não obedecer aquilo que Deus nos manda fazer, né? Esse povo aqui que tinha subido para o Egito já tinha passado por um cerco, eles já tinham passado pela peste, já tinham passado pela fome, já tinham sobrevivido à espada, e agora a decisão deles de não obedecer a Deus os coloca novamente no meio de uma nova conquista, né? Porque estando eles lá no Egito, estando eles naquele lugar, eles iam sofrer tudo novamente, né? Então, a gente tira para nós algumas lições, né? Quando nós oramos ao Senhor para tomadas de decisões, a gente precisa primeiro analisar o nosso coração, autoavaliar o coração. Precisamos responder para nós mesmos se estamos dispostos a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Porque Deus, queridos, Ele pode nos responder de 4 formas. Ele pode dizer sim para aquilo que nós estamos consultando, do jeito que nós entendemos que deveria ser. Ele também pode dizer não. E aí a gente tem que parar todo o planejamento, parar tudo, porque Deus disse não. Ele também pode dizer, olha, espera, não é a hora agora de tomar tal decisão. E aí, há muitos anos atrás, eu aprendi que ele também pode dizer diferente
diferente de tudo que você tinha mensurado, que você tinha planejado na sua mente. Ele pode dizer totalmente diferente. E aí então a gente precisa se autoavaliar e analisar e verdadeiramente estar disposto a andar em obediência e andar na dependência plena de Deus. Aceitar a vontade de Deus é submeter, mesmo que a gente não queira, mesmo que não era aquilo que a gente tinha planejado. Aceitar a vontade de Deus é ficar firme no que Deus mandou fazer, não naquilo que nós achamos que está certo fazer, mas naquilo que Deus mandou fazer. Né? O povo ali, Joanã, quando ele pede para o profeta, ele promete para o profeta que ele iria obedecer aquilo que Deus mandasse fazer, não importava o que Deus mandasse fazer. Só que na prática, ele não deu conta. Por quê? Porque na mente dele ele já tinha planejado levar o povo para o Egito. Ele já tinha batido o martelo na mente dele. Então nós precisamos estar dispostos a obedecer, né? Obedecer à vontade de Deus, mesmo que não estejamos de acordo. E aí tem algumas coisas, né, aqui, né, que o texto também nos ensina, né? Quando Joanã ouve o não de Deus, ele acusa Jeremias de mentiroso e ele transfere responsabilidade para Baruque, ele coloca uma terceira pessoa, né, na situação, tá? Então, diante da vontade de Deus, quando a gente não está de acordo, a gente não pode culpar os outros, não pode transferir responsabilidade, apenas obedecer. E queridos, olha, eu vou dizer mais, que vem ao meu coração, é que mesmo que aquilo que Deus mandou a gente fazer dê tudo errado, mesmo que dê tudo errado aos nossos olhos, ainda assim, quando tudo terminar, nós sairemos vitoriosos. Por quê? Porque nós obedecemos a Deus. Entendeu? Às vezes a gente acha, em tomadas de decisões, quando a gente está orando para tomar decisões, a gente planeja tudo na mente da gente. E aí, quando a gente consulta o Senhor vem e diz: olha, não é para fazer desse jeito. Não é assim que é para fazer. É de uma maneira totalmente diferente. É de outro jeito. Não é a hora certa. E aí a gente para e pensa, porque é do ser humano, está intrínseco dentro de nós, a autossuficiência, a independência, é raiz do pecado em nós. E aí mesmo assim a gente vai acabar por conta dessas coisas, olhando para a situação e dizendo, olha, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. E você pode olhar e ver que tudo deu errado. Mas se foi o que Deus mandou você fazer, mesmo não dando certo, mesmo dando tudo errado, você ainda sairá vitorioso da situação, porque você está na vontade plena de Deus. Você está na vontade plena de Deus. E não queira cair na vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é quando nós não obedecemos. E mesmo assim, Deus continua conosco, porque Ele não nos abandona jamais. Ele fica conosco. E o desejo do coração de Deus é que a gente retorne a fazer a sua vontade plena sempre. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigada, Deus, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, Pai.
E aqui a gente viu no texto que aqueles homens que estavam liderando aquelas pessoas que haviam saído daquele cerco, daquela conquista, estavam, Senhor Deus, falando, mas acabaram praticando uma outra coisa totalmente diferente, Pai. Eles falaram que ia te obedecer, Pai. Eles falaram que se comprometeram em obedecer a tua voz, mas depois, Pai, quando ouviram a tua vontade, não tiveram coragem para te obedecer e abandonaram, Pai, a tua direção e sofreram por causa disso, Senhor. Paizinho querido, diante dessa palavra, Pai, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos dispostos a te obedecer, a estarmos dispostos, Pai, quando te consultamos, a cumprir a tua palavra, a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, Pai. Mesmo que no fundo do nosso coração nós não entendamos, ou nós não compreendamos, ou muitas vezes, Senhor Deus, a gente acredita com a nossa mente humana que não alcançamos, Pai, o teu futuro, aquilo que tu tens planejado para nós. Como nós não temos, ó Pai, essa visão, nós às vezes pensamos, Pai, que não vai dar certo, que vai dar errado, Pai. Mas mesmo diante desses pensamentos, eu te peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sairmos vitoriosos da situação e escolhamos te obedecer em qualquer circunstância das nossas vidas, Pai. Também te peço, meu Senhor, por esta pessoa que está nos ouvindo, Deus, que também fez essa leitura conosco, Pai, que meditou conosco nesta palavra. Pai querido, dá a ela a força necessária, dá a ela a coragem, dá a ela a ousadia necessária para permanecer firme na tua vontade, no teu querer, ó Pai, naquilo que tu tens direcionado por meio da tua palavra, por meio dos teus filhos, ó Pai querido, porque tu fala conosco de tantas formas, Pai. Tu fala conosco por meio da natureza, tu fala por meio dos profetas, tu fala conosco, Pai querido, por meio dos hinos, por meio do culto, por meio da celebração, por meio da palavra lida, nas orações. Paizinho querido, são tanta multiforme formas, Pai, que o Senhor fala conosco, Pai. Apenas é preciso ter um ouvido pronto para te ouvir, Pai, e um coração pronto para aceitar, ó Deus, aceitar aquilo que tu estás direcionando, Pai. Dá-nos, ó Pai querido, o discernimento para entender a tua vontade, Senhor. Nos ajuda a discerni-la, nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda com entendimento, nos ajuda, Senhor Deus, com sabedoria. Amplia, Pai, a nossa mente, a sabedoria, para que possamos compreender, ó Deus, a tua vontade plena. Não nos permita, ó Deus, cair na vontade permissiva. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoa, Pai querido, a pessoa que me ouve, suas lutas, suas dificuldades, Pai. Ajuda tua filha, teu filho, Pai querido, a vencer as suas guerras pessoais, ó Deus. Dá a ela vitória, dá a ele vitória, Pai. Ó Deus, se ele estiver enfrentando lutas com enfermidade, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Então cura, Senhor, plenamente essa pessoa, liberta essa pessoa, Pai querido, de todo o mal. Pai, nós entregamos o nosso dia, o dia de hoje, nas Tuas mãos e te pedimos, Pai querido, Tua bênção para hoje. Nós oramos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir.